Olá, bem-vindos a mais um Pod Doctor. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, Luiz Coppola, superintendente do CIEE do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Luiz. É um prazer te receber aqui. Estamos aqui também com o Luciano, nosso diretor de comunicação e marketing do Grupo Maxi Doctor. Marinho, muito obrigado aí pelo convite e a oportunidade da gente falar um pouco do que a nossa organização, que é o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, tem feito aí para a sociedade carioca e fluminense. Muito bom estar com o Luciano aqui também, viu? Então, desculpa, Luciano. Para nós é um prazer muito grande te receber aqui no nosso podcast, porque a gente sabe da grande importância que o CIEE tem para a sociedade, principalmente para essa garotada, né, Luciano? Que vem saindo aí do ensino, eu acredito que seja também do ensino médio, também, né? E também aí o pessoal que está na faculdade e tudo mais, buscando uma colocação no mercado. Eu mesmo já tive a oportunidade lá atrás, na década de 90, de fazer um estágio, na época, na fábrica do sabão português que tinha ali no Brasil. Era uma fábrica, eu fazia um curso técnico em Química na época e eu consegui um estágio ali pelo CIEE. Poxa, que bom. Vai ficar mais fácil aqui o que eu vou falar então, né? Né? Você sabe que... Por exemplo, como a gente estava conversando agora há pouco, né, sobre a questão da geração verticalizada e horizontalizada, né? Eu venho daquela geração verticalizada. Naquela época, garoto ainda, claro, a gente tinha lá o CIEE, que a gente sempre buscava uma oportunidade. Naquela época, as empresas não empregavam muito, não recebiam muito bem os estagiários. Eu lembro perfeitamente, que eu bati em algumas portas, né? Não foi nem através do CIEE, não. Eu me oferecia para trabalhar gratuitamente. E eu cansei de escutar naquela época, poxa, mas você não tem experiência. Eu falei, mas eu quero estagiar. Eu preciso dessa experiência, eu vou contribuir com a sua empresa. E olha, foi muito difícil naquela época a gente conseguir estágio. Aí aqui na nossa empresa, por exemplo, o maior número de profissionais aqui vieram do estágio. E hoje são CLTs. Porque aquilo que, né, as portas que se fecharam para mim, eu falei, eu não posso fazer isso, porque jovens como eu lá do passado, eu tive essa dificuldade de conseguir uma colocação como estagiário, foi muito difícil mesmo. Então, sempre que a gente tem chance aqui, a gente traz o estagiário para a empresa, a gente vai formando esse profissional, ele traz lá aquela bagagem teórica do ensino médio, da faculdade. E muita vontade. Aqui, muita vontade, né? Esperando uma oportunidade, que uma porta se abra para ele chegar, e a gente recebe esse estagiário aqui com muita alegria, né? E eu tenho assim, a alegria de contar, como eu falo sempre aqui, a gente tem diretor na empresa que veio do estágio. Marinho, eu fico muito feliz aqui de visitar seu escritório e ver muitos jovens, outros não tão jovens, né? Porque hoje a faixa etária do estagiário não existe faixa etária. Enquanto ele estiver estudando, enquanto ele estiver numa faculdade ou numa escola técnica ou do ensino médio, ele pode ser estagiário, né? Pode. E hoje, como o acesso à faculdade ficou muito mais fácil, você tem faculdade à distância, você tem um preço mais acessível também, né? Verdade. Então, isso proporciona que outras pessoas não tão jovens, né? Quando fala assim, acima de 29, 30, 40, acima de 50, possam estar na faculdade e aí ser estagiário, né? E o que você fala daquela dificuldade do passado, né? Existia mesmo uma coisa de que, olha, vamos esperar o jovem se formar primeiro. Exatamente. Ele completar lá os 4, 5 anos de faculdade e com o diploma na mão, a gente vai receber esse jovem. Primeiro que não é assim que se forma um profissional, né? Hoje, não só hoje, mas a qualquer momento que seja, não é só a escola que tem essa obrigação de formar essa geração de profissionais, né? A formação, ela é dividida entre a escola e a empresa. Exatamente. Né? Porque nenhuma escola também vai formar um jovem para especificidade de cada organização, né? Então tem que ser uma construção em conjunto. Não consegue, né? Eu até vejo assim, uma grande necessidade de uma aproximação entre escola e empresas. Porque tem escolas técnicas, por exemplo, com determinados cursos, que é necessário você ter uma empresa, inclusive, participando daquela construção, daquela formação, para que depois esse profissional seja absorvido pelo mercado. Sim. Senão ele vem atrasado. Ele vem atrasado.
Eu digo na nossa área, na área de assessoria contábil, fiscal, no passado, né, a gente lembra, eu brincava, né, que a contabilidade, os escritórios estavam 40 anos à frente da Receita Federal. A gente ainda fazia declaração de imposto de renda no formulário em papel e na contabilidade já era em DOS, já digital, aquela coisa toda, né? Mas houve um avanço tão grande da Receita Federal que hoje ela puxa você, né? Ela te obriga a você estar tecnologicamente atualizado, com sistemas e tudo mais, para que você consiga prestar o seu serviço. Então, as escolas, muitas vezes, elas não conseguem recursos para preparar esse pessoal, porque ela não consegue botar lá um parque tecnológico, não tem recurso para isso. E aí entra a empresa. Aí entra a empresa. Que é onde exatamente a gente vê essa grande possibilidade, né, dessa integração empresa-escola, para que realmente esse jovem possa participar de um treinamento e enxergar o que é o mundo corporativo, né, e onde ele pode se inserir naquele universo ali. Essa aproximação do mundo educacional com o mundo empresarial, ela é extremamente importante, é fundamental, né? Nosso fundador, que teve essa ideia, né, da criação do CIE há 60 anos, né? Agora, 1º de outubro, a gente completa 60 anos de atuação no estado do Rio de Janeiro. Qual é a data? Você tem uma data? 1º de outubro. 1º de outubro, né? De 1964. A gente completa 60 anos. E ele falava isso, né? Já falecido, né? Ele falava que havia um grande divórcio entre a educação e o trabalho, né? Então, a escola acabava tendo uma formação que não era adequada, não era atualizada. Não que será, porque o mundo empresarial é muito mais rápido, né? Ele precisa se atualizar para sobreviver, para concorrer nesse mundo globalizado. A escola nunca vai estar no mesmo grau, né? No mesmo patamar que o empresariado, né? Mas essa troca é importante. E no estágio, o que a gente percebe, né? Quanto mais cedo um estudante começa a fazer estágio, ele começa a vivenciar a prática daquela sua formação, ele vai perceber uma série de coisas. Ele vai perceber que ele precisa melhorar muito, né, o seu perfil, o seu conhecimento, desenvolver suas competências. Ele vai levar de volta todo esse aprendizado no ambiente de trabalho para a escola, para a universidade, né? Ele vai levar ali como case, discussão, vai enriquecer muito, né, a discussão em sala de aula do que hoje se pratica, seja na contabilidade, no direito, na medicina, né? Então, é uma troca muito importante. No CE, a gente fala que as empresas são empresas educadoras. A empresa forma o seu futuro profissional. Ela, em conjunto com a universidade, ela vai formar esse futuro profissional, né? Fora o que ele vai aprender ali, desenvolver suas competências, né? Suas soft skills, né? É verdade. Que não é no banco escolar que ele desenvolve trabalho em equipe, liderança, relacionamento interpessoal, lidar com pressão. Isso é na prática ali, né? Exatamente. É lá no ambiente de trabalho mesmo, né? Exatamente. Você vê que é um grande desafio, né? Porque o jovem hoje, ele praticamente se comunica através da internet, né? Ele socializa menos pessoalmente do que gerações passadas. Então, eu vejo aí uma dificuldade de lidar com pressão, com aquela coisa do dia a dia, com pessoas mais difíceis no seu ambiente profissional e até escolar também, né? O curso EAD, ele realmente ajudou muito, porque ele vai a lugares, a regiões onde não tem como aquela pessoa sair de lá para ir a uma escola e uma faculdade. Ele de casa, se tiver internet, energia, um computadorzinho, ele consegue fazer um curso. Mas eu queria falar uma coisa aqui, antes mesmo da gente começar o nosso podcast com algumas dúvidas que com certeza o público vai ter. A questão do período, né? Você vê o estagiário numa empresa, se eu não me engano, eu preciso confirmar isso, que agora não... Ele só pode ficar até 2 anos. Até 2 anos, é a nova legislação, né? Se eu não me engano, por empresa, eles podem sair de uma e iniciar mais 2 em outra, eu não recordo. Ele pode sim. Enquanto ele for estudante, ele pode ser estagiário, mas em cada empresa, em cada CNPJ, no máximo 2 anos, né? Entendo. É a nova lei, a Lei 11.788 de 2008, que veio trazer essa modificação na legislação de estágio. Entendo. Né? Eu como assim, empresário, inclusive, que recebo estagiários, eu acho que os 2 anos não é o suficiente, muitas vezes. Não que a empresa, por exemplo, aqui o nosso estagiário ele tem uma relação de benefício muito interessante. Eu vejo algumas empresas realmente que deveriam, sim, alguns parâmetros deveriam ser criados, como um valor de bolsa mínima, alguns benefícios, que algumas não praticam. Sim. Mas eu acho 2 anos, muitas vezes, um prazo curto para determinadas áreas técnicas, por
por exemplo, o estágio não é suficiente. Nós lá no CE também. Inclusive, há projetos, leis, que estão propondo uma alteração nessa lei de estágio, falando em 3 anos de estágio. Porque realmente 2 anos, às vezes parece muito tempo, mas você pega um estudante de contabilidade, né, de ciências contábeis, né, que ele precisa ter mais experiência. Então, você pegar esse estudante no 3º ano, em que ele vai ficar aqui, o 3º, o 4º, o 5º ano, concluir a graduação com a sua efetivação. Na área do direito também, né? Então, na área de engenharia. Então, eu também acho, nós lá do CE também achamos que, primeiro a gente acha que essa matéria de definir a duração do estágio é mais uma matéria educacional, ou seja, são as universidades que deveriam estabelecer isso. E não o ente público. E não o ente público, né? Mas veio o legislador, né? E fez essa lei 11.788, mas há projeto-lei mudando e a gente acompanha mudando para 3 anos. Essa nova lei ela trouxe também uma limitação, o que eu acho que é muito correto, você ter um estagiário no máximo 6 horas por dia, certo. 30 horas semanais, para ele poder ter tempo, como você falou, estudar, acessar a internet, pesquisar, né, aquilo, melhorar sua formação, fazer um curso de informática, idiomas, né? Então a carga horária de 6 horas eu acho que é bem adequada para o estágio, mas a duração poderia ser de 3 anos. Eu acho que a gente deveria quebrar a bolha, não 3, deveria ser o mesmo período da faculdade. Se eu tenho uma faculdade de 4 anos, eu deveria poder estagiar 4 anos. Se a empresa perceber que você é aquele estagiário que tem um potencial diferente, fica a critério dela já te admitir ou não. Porque isso é um diferencial. Diferencial porque esse estagiário ele vai trabalhar bem. E às vezes ele estourou os 2 anos dele aqui, ele volta para o mercado e muitas vezes não consegue estagiar novamente. E continua carente ainda de formação para se colocar já no mercado com a formação que ele está conquistando ali, que ele está galgando. Eu como profissional da área, observo isso porque eu tenho esses profissionais aqui. Uma jornada maior. Você sabe que tem algumas empresas hoje que elas formaram um programa de qualificação do seu profissional, começando como aprendiz. Então já tem alguns casos assim, o jovem começa numa empresa como aprendiz, 16 anos, então ele fica 2 anos na condição de aprendiz. Muitas vezes ele está terminando o ensino médio, aí ele entra na faculdade e passa para um programa de estágio. Então. Aí ele tem uma permanência maior, pode ficar 4 anos naquela empresa. Imagina depois de 4 anos, como é que ele está identificado com o propósito da empresa, conhece todos os processos. Verdade. Quer dizer, ele vai ser efetivado e já produzindo bastante. Mas é uma coisa assim um pouco divulgada, né? As empresas querem muitas vezes trazer o profissional já dentro já ele iniciando a formação superior. Então acho que elas têm assim mais dificuldade de trazer o jovem do ensino médio, não sei a atividade, mas no nosso caso aqui tem sim, para eu trazer um jovem do ensino médio eu vou ter raríssimas posições para colocar ele. Eu não posso colocar ele, por exemplo, para fazer uma atividade técnica, contábil, fiscal. Eu tenho que ter mais atividades administrativas. Por exemplo, na nossa atividade administrativa eu tenho menos colaboradores. Cargos, tem 70 pessoas aqui, eu não tenho 10% no administrativo. Mas olha, Marinho, o restante da área técnica. Mesmo nessas poucas vagas que você tem, e as outras empresas também, eu sempre falo, mas contrate um aprendiz para atividade administrativa. Sim. Porque pode ser que aqui ele desperte o interesse para ciências contábeis. Exatamente. Para o seu negócio, né? Às vezes ele nem pensava em cursar uma faculdade de ciências contábeis e aqui ele começa a ver uma dinâmica e fala, opa, é isso que eu quero. É isso que eu quero, né? Verdade. E aí ele pode, concluindo o ensino médio, entrando na faculdade, já ser o estagiário, né? É verdade, é verdade. Você falou aí em ensino médio, né? Como o Carlos falou, eu venho de uma outra geração, né? Venho lá dos anos 80, dos anos 90. Nós, né, Luciano? E eu vejo que agora a coisa está até melhorando um pouco, mas a gente tinha naquela época muitos cursos técnicos. Sim. Muitos. E hoje, de um tempo para cá, a gente teve um hiato aí, né? Nessa questão da formação em nível técnico, que é exatamente o que abriria as portas do jovem aí para o mercado de trabalho. Meu primeiro estágio foi como técnico, né? E o curso técnico abriu as portas do mercado de trabalho para mim. Como é que está hoje o mercado, né? Tanto em nível de instituição de ensino como em nível de empresa, com essa retomada dos cursos técnicos aí de 5 anos para cá?
um educador para falar um pouco sobre isso, né? O que a gente percebe hoje mesmo é que o Brasil tem uma formação educacional mais voltada para a graduação superior, para os cursos superiores, né? Há uma carência de mão de obra técnica. Isso em todas as áreas, né? Você não encontra aí um técnico em mecânica, um técnico em manutenção de elevador, um técnico em informática para atividades básicas, né? Tem metrologia, mecatrônica. Você tem as escolas, os institutos federais, né? De cursos técnicos, tecnólogos. Você tem o sistema S, né? O Senai, que forma também. Mas o ensino médio hoje das escolas públicas, ele quase não tem mais os cursos técnicos, tem muito pouco, né? Por isso que na lei de estágio considera o estudante do ensino médio, né, o curso do ensino médio, uma preparação para o mundo do trabalho. É ali que ele vai se preparar para desenvolver as primeiras competências, aquelas competências mais básicas para o mundo do trabalho. E como eu falei, é ali, quando o estudante está no ensino médio e vai para uma empresa, é ali na empresa, fazendo estágio, que ele vai perceber as possibilidades, né? Dentro de uma organização, você mesmo aqui, você tem área contábil, mas você tem área financeira, você tem área jurídica, você tem área de marketing, administrativa, financeira. Então o mundo se abre para o estudante do ensino médio. Ali também ele começa a perceber onde ele tem mais interesse, né? Porque às vezes... por falta até de uma orientação profissional, o estudante fala, eu quero ir para a área de tecnologia, por exemplo, né? Que é a moda, menina, né? É moda, porque eles começam no videogame, né? Então. Começam no videogame, eu quero estudar, eu quero desenvolver jogos, né? Quero ser um expert. Só que, de repente, ele não é aquilo que ele gosta de fazer. A hora que ele tiver que... Ele tem que ter conhecimento de matemática, física, raciocínio lógico, né? Fala, opa, não é aqui não. Eu quero uma outra área. Eu gosto muito da área contábil, eu gosto muito do jurídico, né? Da leitura de texto, né? Então, é no ensino médio, quando ele faz estágio, que desperta. Mas hoje é uma carência, sim, de profissionais para a área técnica. E uma coisa importante que a gente deve colocar aqui, que há bons salários para estudantes com formação técnica, como você falou, mecatrônica, instrumentação. Você tem mercado para estudantes que se formaram como técnico. O próprio curso técnico em contabilidade, né, Carlos, abriu portas para tanta gente. Eu consegui me inserir na área contábil através do curso técnico em contabilidade. E eu lembro perfeitamente que naquela época, por que eu escolhi contabilidade? Eu venho de uma família de jornalista, né? Só tinha um irmão contador, o restante advogado, meu avô era jornalista, meu pai era jornalista, meus tios, todo mundo. Trabalhei um tempo também em jornal e tudo mais, mas naquela época não me encantou, né? Cheguei a trabalhar em redação, na parte de diagramação e tudo mais. E aí depois eu mudei. Gostou, né? Se identificou, né? Eu gostei muito da contabilidade, eu gosto de lógica, eu gosto de descobrir coisas, de desvendar. E isso na contabilidade foi uma coisa muito interessante para mim, por isso que eu realmente entrei por ali e aí, né, fui para a faculdade, deu tudo muito certo, né? Mas eu queria aproveitar, Luiz, agora e queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre sua trajetória profissional e a importância do CIEE na integração entre empresa e escola. Bom, vamos começar pelo mais importante aí, que é o CIE, e começar agora, né? Esse CIE atual, né? O CIE hoje é considerado a maior ONG da América Latina, quando você fala na missão de acolher, orientar, capacitar e inserir o jovem no mundo do trabalho, né? Hoje, a capacidade que o CIE tem de gerar essa primeira oportunidade de trabalho e renda para o jovem, não tem nada igual no país, né? Nesses 60 anos, o CIE aqui do Rio, no estado do Rio de Janeiro, já encaminhou quase 2 milhões de estudantes para o mercado de trabalho. E na aprendizagem, é um programa mais novo que a gente vem atuando desde 2006, 180 mil jovens já começaram como aprendizes e foram efetivados naquelas empresas ou tiveram a experiência, né, a tão famosa experiência para a segunda colocação, né? Então, o CIE hoje é um benefício para a sociedade brasileira ter uma organização que é uma organização privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública e de assistência social, né? Então, o CIE ganhou todas essas referências, né, pelo trabalho que ele faz, né?
Aqui no estado do Rio de Janeiro, o ano passado, nós inserimos 51 mil jovens em programas de estágio e aprendizagem. Esse ano, o nosso objetivo é encerrar o ano com 72 mil jovens acessarem o mercado de trabalho através dos projetos do CIE, né? Bom, a minha relação com o CIE, ela é muito interessante, né? Eu conheci o CIE em 84, né? O Luciano falou que foi estagiário, né? Eu fui estagiário da Caixa Econômica Federal em 1984 e ali eu conheci o CIE. Então, eu era ali o público-alvo do CIE, a razão de existir o CIE. Um jovem de uma família de baixa renda, de escola pública. Meu pai e minha mãe não terminaram o ensino básico, né? O ensino agora é fundamental, mas não terminaram o ginásio, né? Como se falava. E eu precisava de uma melhor qualificação para ser um profissional respeitado, um profissional, ter sucesso como profissional. E através do estágio que eu fiz na Caixa, o mundo se abriu para mim, porque eu também não sabia bem o que eu ia ser quando crescesse, né? Entendi. Eu não tinha. E aí lá no estágio eu me identifiquei bastante. Então o CIE me deu um apoio muito forte, me mostrando um caminho que eu poderia percorrer na minha trajetória profissional. E em 85 eu fui lá procurar um outro estágio pelo CIE, fiquei um ano como estagiário da Caixa Econômica Federal, e aí fui convidado para fazer um teste lá que o CIE estava contratando datilógrafos, né? Sim, talvez alguns aqui da sua audiência falam, o que é datilógrafo, né? Então eu fui lá, fiz era o digitador, né? Aí eu fiz um teste de datilografia, fui aprovado, e de 85 para cá, agora dia 17 de junho, eu completei 39 anos de CIE. Que bacana. Então, se naquela época eu era a razão da existência do CIE, hoje como superintendente do CIE, a minha missão de vida é ajudar outros jovens como eu fui ajudado e acolhido e assistido pelo CIE. Então, né? Eu falo que todos os dias eu acordo e trabalho o dia inteiro pensando nisso. Como é que eu vou ajudar mais jovens a entrarem no mercado de trabalho? Como é que eu vou conversar com empresas e mostrar para essas empresas o benefício de abrir as portas da sua organização para receber esses jovens, né? Estava te falando um pouquinho antes aqui do programa. Ontem à noite eu estava lá em Campos, na CDL, lá com o presidente José Francisco, falando para toda a diretoria dele do benefício de dar oportunidade para o jovem, de formar esse jovem, né? Esse seu futuro profissional, né? Então, a relação minha com o CIE é intimamente ligada e espero que continue assim por muito mais anos. Então, essa realmente é uma história muito bacana, né? Você está devolvendo, né, para o mercado, para a própria instituição e para a população de jovens aquilo que você recebeu lá atrás, né? Exatamente. Foi uma coisa muito bacana, realmente, né? E no cenário atual, como você vê o mercado de trabalho atual para jovens e estagiários recém-formados? Interessante. Nós estamos vivendo uma nova geração, né? Esse jovem de hoje, né? Ainda mais quando eu falo que eu faço isso há 39 anos e a gente vai acompanhando a mudança, né, das gerações, o que essas gerações esperam, né, do mundo do trabalho. Então, uma geração anterior, você tinha o jovem que queria fazer um estágio naquelas empresas clássicas, assim, eu quero ser estagiário da Petrobras, eu quero ser estagiário da Unilever, eu quero ser estagiário do Banco do Brasil, né? E fazer carreira, né? Hoje essa geração atual, né? Ela tem que é a geração digital, né? A geração que não tem sangue nas veias, eu falo que ela tem fibra ótica nas veias, né? Ela quer viver experiências. Ela, às vezes, quer fazer estágio numa startup. Ou ela quer fazer estágio numa pequena empresa. Para viver várias situações naquela pequena empresa, naquela média empresa. Às vezes, o estudante, hoje, ele quer fazer estágio num segmento da indústria. Depois, ele quer ir para o varejo. Depois, ele quer ir para a administração pública. E a gente tem que respeitar isso. É verdade. Né? Hoje o estagiário, ele quer viver, o estudante hoje, ele quer viver essas experiências, né? Eu até falo para alguns empresários, né? Eu falo, você tem que falar que você tem um programa de atração, nem de capacitação, né? Mas de ensinamento
Mas não fale muito de retenção, porque às vezes você fala, eu quero um programa de retenção, o estudante fala, não, eu não quero, eu vou ficar preso, eu não quero ficar preso, eu quero viver aquela experiência, ele quer contribuir, né? O estudante ele quer realmente uma oportunidade de trabalho para ele contribuir, para ele ajudar a empresa. Se você quiser matar aquele estagiário lá, é deixar ele numa atividade burocrática lá de baixa complexidade, ele vai embora. Então, hoje a gente tem pelo menos um estudante mais nômade, né? Ele vive pulando de... Mudando de curso, mudando. Sim, se identificando, se encontrando, né? E na atividade, mesmo quando ele está muito claro qual é a carreira que ele quer seguir, ele quer viver essas experiências. Não significa que numa empresa ele não vai se identificar tanto com o propósito daquela empresa, né? Vai se engajar no propósito daquela empresa, que ele não vai ficar. Mas se você perguntar para ele se ele veio para ser efetivado, provavelmente a resposta é não. É não, na maioria das vezes, talvez, e pouco sim. Ele quer viver a experiência. Ele conhece a sua empresa. Hoje, a internet, você sabe tudo, né? Sabe tudo. Tudo que a empresa faz, como ela é, as suas notas, em que mercado que ela concorre, né? Sabe tudo. Então, ele veio para conhecer e se ele se identificar, ele vai ficar. É aquela velha frase, né? Que o estágio é igual aquela música, né? Que o amor que seja eterno enquanto dure. Então, que sem dúvida o estudante estagiário, ele será produtivo naquela empresa, ele será. Na administração pública também, você imagina, na administração pública, o estagiário não pode ser efetivado, é só por concurso público. E eles querem fazer estágio na administração pública, eles querem conhecer essa realidade, seja na área do direito, na área de engenharia, na área da administração pública, eles querem conhecer. Então é isso que a gente tem que entender dessa geração, né? Eles querem contribuir e se ele se engajar, se ele sentir que comunga, né, os seus propósitos com os propósitos da empresa, ele vai querer ficar e vai querer ser produtivo. Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Falando assim da geração atual, né? A gente teve aí nos últimos anos uma evolução em termos de tecnologia absurda, né? Coisas que a gente via nos filmes de ficção científica e nos desenhos de antigamente, né? Lembro dos Jetsons, né? Sim. O telefone celular hoje é uma realidade. Aquele robozinho que vinha limpando o chão no desenho, hoje existe. Existe. Né? Sim. Então, de que maneira? Trazendo para essa realidade, né? Para essa coisa da tecnologia, a gente tem aí o advento da inteligência artificial. Né? De que maneira que a inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho para os estagiários e para os jovens profissionais? Como é que é o impacto dessa mudança no cenário do mercado de trabalho? Então, a inteligência artificial, ela trouxe uma série de benefícios, né? Hoje os processos mais burocráticos, eles são desenvolvidos por máquinas, por sistemas, né? Hoje a gente pode estar aqui falando numa reunião e gravando a nossa conversa e a inteligência artificial destacar os principais pontos que nós discutimos aqui, né? Praticamente fazer um pró-memória do que foi discutido, ninguém precisa ficar mais anotando, né? Então, ela veio para ajudar. Quando, que nem o Marinho falou, né? O estudante hoje é um nômade, e ele é mesmo. E nas relações de estágio, isso está acontecendo, né? Hoje você pode ter um estagiário aqui do seu escritório que mora no Ceará, e que estuda numa universidade de Brasília, por exemplo. Porque tudo isso é possível agora, né? Com a pandemia, tudo isso se acelerou, né? Nós temos um estudante aqui de Angra dos Reis que fez um estágio na prefeitura de Angra dos Reis. O gestor percebeu a habilidade desse jovem com tecnologia. A prefeitura fez um investimento nesse jovem para ele desenvolver essa habilidade. No final do estágio da prefeitura, ele passou num processo seletivo de uma empresa de tecnologia da Alemanha. Ele está aqui no Brasil trabalhando por uma empresa que não tem filial no Brasil, uma empresa que fica na Alemanha. A matriz da empresa fica na Alemanha. Então é um mundo novo para o jovem, é um mundo novo para nós, gestores, né? E que a gente precisa ter muita habilidade também, porque tanto a inteligência artificial ela pode ser boa ou ruim. Depende do uso dela, né? Como também das tecnologias, né? Do EAD, do home office, né? Facilitou bastante, né? Não vou aqui dizer o que todo mundo já sabe, né? O funcionário fica 2 horas se deslocando de casa para o trabalho, ele está em casa, ele tem essas 2 horas para se capacitar, para produzir mais, né? Mas essa relação interpessoal, ela ficou prejudicada. É uma mudança muito grande no cenário, né? Que a gente teve.
Só que, assim, para atuar dentro desse novo cenário, isso exige que os candidatos, tanto a estágio, né, quanto para primeiro emprego, desenvolvam novas competências para poder estar atuando dentro desse cenário, né? E que competências você considera essenciais, né, nesse novo cenário que o jovem precisa ter para estar ingressando no mercado de trabalho, seja como estagiário ou seja como primeiro emprego? Que são as competências que nós também, profissionais, independente de quanto tempo a gente está na carreira, a gente tem que desenvolver e permanecer, que é estudar sempre, né? O lifelong learning. Você está sempre estudando, você está sempre se aprimorando, né? Então, e o jovem hoje tem aqui como fala, né, o martelo de Thor na mão, né? Sem Tudo dúvida, está aqui no celular, ele acessa qualquer plataforma, ele acessa qualquer conteúdo, qualquer coisa que ele quiser ter resposta rápida, está aqui. Então, quais são as competências? Estudar, curiosidade, troca de experiência, fazer parte de grupos de discussão e não deixar... A gente começou a nossa conversa dizendo que a escola não forma ela sozinha um profissional. O estudante também não pode esperar isso. Ele não pode esperar que a escola vai formá-lo sozinha, sem a participação ativa dele. Ele constrói a sua carreira. Da mesma forma na empresa, né? Antigamente a gente perguntava assim, qual é o plano de carreira da empresa? Exatamente. Não, o plano de carreira depende de você. Depende de você aproveitar as oportunidades, de você E às vezes se você ouvia, não, desenvolver. quem faz a carreira é você. Isso, exatamente. Quem faz a carreira é o jovem, que vai se atualizando, que vai se preparando. Então, hoje, a inteligência artificial ela veio para facilitar os processos, facilitar o acesso à informação, ela veio para agilizar os processos. Agora, sempre tem alguém por trás ali preparando. A inteligência artificial nada mais é do que colher uma série de dados e trabalhar com esses dados, né? Até lá no CE a gente usa muito a inteligência artificial para chegar no candidato certo para aquela oportunidade daquela organização. A gente usa a inteligência artificial como a gente tinha antes os testes de personalidades, tem hoje ainda, né? Tem. Você tem os testes de personalidade, você tem o DISC. A gente gosta muito. A gente usa aqui, inclusive. Então, você coloca tudo isso na inteligência artificial, você coloca teste de personalidade, você coloca estilos também, porque todos nós temos estilos. Estilo de liderança, estilo mais empreendedor ou menos empreendedor. Eu gosto muito de usar também uma tecnologia americana, né? Com base, foi desenvolvida em Israel, mas muito aplicada nos Estados Unidos, que é a metodologia DISES, que a gente também olha o estilo de liderança, estilo comportamental, mas também daquele momento, porque a gente está em constante transformação, né? Exatamente. Então, a hora que você coloca tudo isso na inteligência artificial, você consegue entender o que aquele cliente precisa, aquele cliente do CIE. Você tem lá o fit cultural para ver as afinidades, né, entre o candidato e a empresa. Aí o processo é muito mais assertivo. Poupa o candidato de uma série de testes e provas e entrevistas e dinâmicas de grupo, porque a inteligência artificial ela já te dá um parecer, um relatório se aquele candidato ele tem o perfil mais alinhado com o daquela organização ou não, né? Por que isso é importante nos processos seletivos do CIE? Nós vamos pensar que nós temos uma faculdade que tem ali 100 alunos do mesmo curso, recebendo o mesmo conteúdo dos mesmos professores, mas são todas pessoas diferentes.
com expectativas diferentes, anseios diferentes, competências diferentes. Então, você usa a inteligência artificial para ver naquele banco de candidatos qual tem o perfil mais adequado e mais alinhado com a expectativa daquela organização. Vou pular um pouquinho para fazer uma pergunta para ele que me chamou a atenção agora, né? Você tem a pretensão, algum projeto de ter uma universidade, uma faculdade para formar esses jovens também? Não tem, né? Mario. Não, a gente é muito, o CE é muito parceiro das universidades. Nós conhecemos todas as universidades. Então, vou falar de um potencial do CE antes da inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial ela colhe dados. Sim. E ali ela dá um relatório, ela dá um parecer, ela te dá um diagnóstico, né? Então, o CIE, desde a sua fundação, ele foi conhecendo todas as universidades. Ele foi conhecendo qual era o conteúdo pedagógico de cada universidade. Ele foi conhecendo quais eram as regras para cada universidade, para o seu aluno fazer estágio, em que momento que ele está pronto, onde que ele pode desenvolver, porque são informações diferentes de uma universidade para outra. Aí depois você tem todos os alunos, cada um com as suas particularidades, com as suas experiências de vida. Então eu tenho um aluno que está na universidade e fez um curso técnico, por exemplo, um aluno que está no primeiro ano de Ciências Contábeis e fez, na época, o técnico em contabilidade. Ele é diferente de um colega dele de sala que também está no primeiro ano de Ciências Contábeis, mas não fez o técnico em contabilidade. Exatamente. Então eu tenho essa informação, eu sei disso. Eu sei o que ele espera, eu sei onde ele mora, eu sei quantos anos ele tem, se ele tem alguma experiência profissional, se ele já fez atividade voluntária, se ele trabalhou, se ele tem uma experiência internacional, se ele fez um intercâmbio. Então a gente tinha um sistema que não era dado o nome de inteligência artificial, mas era um banco de dados que, quando eu recebia a oportunidade que uma empresa queria oferecer de estágio ou de aprendizagem, eu ia lá e esse meu sistema já fazia o match. Perfil, né? Se já tinha aquele profissional ali. Se já tinha aquele profissional. Aí o processo do CE é chamar o candidato, no final desse processo, né? Então, depois dessa peneira, mostrar para o candidato o que a empresa está oferecendo, qual é a empresa, qual é o plano que ela tem, e aí você encaminhava o candidato. Hoje, a inteligência artificial, ela diminuiu bastante esse tempo. Eu vou falar um case de sucesso aqui, entre outros, né? Mas da Petrobras. A Petrobras, agora em junho, começou lá o seu novo programa de estágio com 180 estagiários. E foi o CIE responsável de fazer a seleção, né? E nós usamos inteligência artificial. Então, nós começamos com 3.500 candidatos. E desses 3.500 candidatos, nós chegamos aos 300 finalistas. Já usando inteligência artificial, olhando fit cultural, competência, avaliação de competência, sem o ser humano intervir no processo. E desses 300 candidatos, aí tem, claro, a seleção, né, com gestores, e desses 180 foram contratados e começaram o estágio agora em junho. Se olhar assim, 2019, 2020, nós tivemos 100 mil inscritos, 30 mil candidatos. E aí a gente começou a fazer essa avaliação de 30 mil candidatos. Hoje, com 10%, eu consigo atender. Imagina, né, como é que reduziu também o tempo para fazer essa peneira, esse filtro, né? Falando de forma assim mais popular, né? Então, fazer esse filtro para você conseguir selecionar os candidatos mais adequados para aquelas vagas realmente que estavam sendo... Um processo, Marinho, mais assertivo, ou seja, esse candidato realmente... O sonho de consumo dele era ser um estagiário da Petrobras. Ele entende o propósito da Petrobras, a finalidade da Petrobras, não só como empresa, mas uma finalidade social. Então, a chance de sucesso é muito maior. E uma coisa que para nós lá do CE é muito importante é o respeito ao candidato. Fazer o candidato ficar em várias etapas, em vários processos, aguardar uma aprovação da vaga, que às vezes pode levar meses. Depende do candidato, ele não pode esperar meses por uma vaga. Ele precisa ser inserido no mercado de trabalho, ele precisa ter renda, né, para se manter nos estudos, até para não abandonar os estudos, para ajudar a família. Então, para nós, esse tempo que diminuiu é muito vantajoso para a empresa e também para o candidato. Luiz, tem uma coisa que eu queria discutir aqui com você, é o seguinte, né, que eu tenho observado também, né? As empresas, em função daquele prazo de 2 anos do estágio, geralmente buscam um aluno já no início do segundo ano, já...
E o que isso acontece? Um grande número de alunos do primeiro semestre até o quarto, às vezes não conseguem pagar a faculdade e desistem do curso, porque eles não conseguem colocação no mercado. E alguns, inclusive, trabalham em outras áreas. Então, quando ele traz o currículo aqui para a empresa, já está no terceiro ano trabalhando de recepcionista, de balconista, de qualquer outra coisa. Mas ele não teve a oportunidade de passar por nenhum estágio. Por isso que eu tive que voltar nesse assunto, quando eu falei lá dos 4 anos. Você imagina se esse aluno, ele desde o início, ele inicia no seu estágio junto com a sua faculdade. Inclusive, né, um trabalho, já desde o início, olha, eu tenho aqui, dentro da Faculdade de Ciências Contábeis, iniciando aqui 300 alunos. As empresas que querem iniciar com esse profissional, vai fazer, claro, tem aí toda uma tecnologia para você fazer uma pré-seleção, né, até vendo os antecedentes daquele profissional, quais são as competências que ele já tem, aquele aluno, para ele ser mais assim, indicado da forma mais adequada para aquelas empresas que têm aquele perfil. Então eu digo isso, inclusive, porque eu tenho aqui uma diretora, que é a Daniele Marinho, né, a minha esposa, inclusive, ela é conselheira efetiva do CRC e uma das diretoras do SESCOM, e ela me conta sempre essa história, que a maior dificuldade dela nos primeiros anos era conseguir pagar a faculdade. Então ela trabalhou de recepcionista, de auxiliar administrativo, de tudo para conseguir pagar os 2 primeiros anos da faculdade, para depois, né? Porque as empresas não admitiam antes. Elas já queriam já com algum conhecimento naquela área, né? Ela até conseguiu, no meu caso, eu até não consegui. Eu tive que me oferecer como funcionário e conseguir aqueles auxiliares de departamento pessoal, auxiliar de contabilidade, até que eu consegui, pelo fato de ter lá o ensino técnico, tinha um registro no CRC já, porque a primeira coisa que eu fiz quando terminei o ensino médio técnico foi tirar minha identidade no CRC, fui buscar os cursinhos que tinham lá, onde tinha a possibilidade, eu ia, né? Então, eu lembro dela me contando, e eu observo isso no mercado, né? Chegam alunos aqui, muitas vezes, muito carentes ainda, pedindo uma oportunidade. E, às vezes, até consigo, muitas vezes, trazer ele no primeiro ano, já colocar. E fico pensando, pô, são 2 anos só, né? Muitas vezes, ele ainda não está preparado no segundo para assumir uma responsabilidade. Graças a Deus, todos os estagiários aqui, eu acho que nunca chegaram ao segundo ano como estagiário. Todos foram admitidos. Excelente. Né? Todos. Excelente. Até porque a gente também tem um trabalho interno, não é, Luciano? Que a gente dá treinamento, a gente avalia com provas técnicas e o propósito não é da nota. O propósito é saber onde ele tem a deficiência, dificuldade, e a gente dá o treinamento. Dá o treinamento, aplica as avaliações novamente. É um método que a gente encontrou muito prático e com resultado assim muito efetivo. Ele já passou por aquele processo, ele já está trabalhando 6 meses. Começamos a aplicar agora testes, né? Para saber se aquilo que ele executa lá, se ele sabe realmente o que é. Se o conhecimento foi adquirido. Isso. E a partir daí, a gente... E nós estamos estagiário aqui com mais de 40 anos de idade, né? Nós temos um, inclusive, que foi admitido. Ele trabalhava ele era eletricista. Entende? Nós já tivemos pedreiro, tivemos pessoas de outras formações que resolveram estudar contabilidade e vieram estudar conosco, a fechar com Nós temos estagiárias que foram também nessa faixa de idade, né? Sim. 40 anos de idade, que estagiando para poder conseguir uma oportunidade. A gente também tem colaboradores aqui com... como é que a gente fala? É o caso do Vitor, por exemplo. A gente tem portador de necessidades especiais, né? Ah, sim. Sim. Até para a gente fazer um trabalho de inclusão, que mesmo com as limitações que eles têm, intelectuais e às vezes até motoras em algumas situações, a gente entende que essa pessoa, esse profissional, também tem muito para ensinar para a gente, né? Sim. É uma superação e aí, todo dia, a gente encara isso como uma troca, né? A gente está promovendo inclusão dessa pessoa, desse profissional portador de necessidade especial, e em contrapartida a gente vê que às vezes a dificuldade que a gente coloca não é nada perto da dificuldade que de repente a outra pessoa tem, né? Que ele enfrenta, né? Marinho, assim, a legislação, o legislador, acho que a intenção dele, né, quando limitou em 2 anos, era pensar o seguinte: bom, você pega um estudante que está no 3º ano, né? Ele fica então o 4º e o 5º ano e ele se forma e é efetivado na empresa, né? Mas a realidade é diferente. Acho que na área da saúde
esse modelo funciona muito bem, né? O médico hoje, 5 anos de medicina, depois ele vai fazer a especialização, a residência. Bom, a realidade hoje, no mundo educacional e no mundo do trabalho, a maioria das universidades autoriza o estágio a partir do 2º semestre. Ele já começou a ter um conteúdo, então ele já pode ser estagiário. Para um curso de 4 anos, então, ele vai ser estagiário 2 anos e os outros 2, né? Vai ser estagiário numa outra empresa. Isso acontece, né? Dele ser estagiário numa empresa que sabe que não vai poder efetivá-lo na coincidência, né, da formação, mas quer dar a ele aquela atividade, aquela oportunidade, ele vai aprender. E também o que acaba acontecendo? A efetivação num curso auxiliar, por exemplo. Você aqui, um estudante de ciências contábeis, se você efetivá-lo no 3º, 4º ano, ele não vai poder assinar um relatório, mas ele pode ser um auxiliar de tesouraria, um auxiliar contábil. Escrita fiscal pode, o conselho não exige nenhum escrita fiscal pode. Na área do direito, ele com um estudante com a carteira da OAB, ainda como estagiário, ele pode ter acesso ao processo, ele pode ser contratado, efetivado como um paralegal. Então, exatamente. O mercado, ele vai ajustando, porque ninguém quer perder um bom talento. Exato. Então, o que a gente percebe, então? Às vezes a empresa, ela usa o estágio, e eu recomendo que a empresa faça isso, como uma forma de descobrir os melhores talentos para aquela organização. Então, ela começa um programa de estágio com 10 estagiários, sabendo que no final ela vai ficar com os 3 melhores ou com os 4 melhores. E, aliás, o nosso índice de efetivação de estagiário é de 65%. 65% do estudante é efetivado naquela empresa que ele fez estágio, tirando a administração pública, né? Então, os outros que não foram efetivados, eles saem com uma bagagem tão grande que ou eles já saem contratados por um fornecedor daquela empresa, por alguém que conviveu, né, naquele universo daquela empresa, ou vai para uma outra atividade em melhores condições, né? E, Luiz, e quais são os principais desafios enfrentados pelos jovens na busca pelo primeiro estágio ou emprego em um cenário tão tecnológico? Nós temos que pensar que nós vivemos num país que não dá as oportunidades iguais. Nós temos um país com desigualdade social enorme, né? Todo mundo tem celular, mas tem uma grande parcela da juventude brasileira que não tem um plano de dados que ele pode fazer uma pesquisa de escola no seu celular. Ele não tem acesso à internet, ele tem que usar o Wi-Fi de uma biblioteca, de uma escola. Então, as desigualdades, elas continuam, né? Infelizmente, né? Então, esse estudante, por isso que o CIE, ele tem esse programa de acolhimento. Um jovem que vem de uma grande escola particular, tradicional, com nota máxima aí nas avaliações do MEC, ele é um estudante diferenciado, ele tem as suas oportunidades e o CIE tem esse jovem no nosso banco e nós temos as empresas que contratam esses jovens. Um jovem que vem da escola pública, ele precisa passar por um programa do CIE de acolhimento, de orientação profissional, de preparação para o mundo do trabalho. Então, lá no CIE nós temos laboratórios de informática. Eles são muito bons nas redes sociais, mas não sabem abrir uma planilha de Excel. Não sabem editar um texto no Word, né? Então, ele precisa passar por uma qualificação profissional antes de ir para um processo de seleção. Então, para nós do CIE, isso é muito claro. A gente precisa antes refinar esse jovem
para depois ele participar de um processo de seleção. Um jovem que vem numa situação de alta vulnerabilidade, um jovem que vem encaminhado pelos conselhos tutelares, um jovem que está numa situação de abrigo, né? Então que ele precisa ganhar autonomia antes da maioridade, para ele poder, porque com 18 anos ele sai da assistência do Estado, ele sai dessa proteção do Estado. Então esses jovens, a gente tem 20 polos de capacitação no estado do Rio de Janeiro, um inclusive aqui na Teófilo. Vou lá conhecer, quase na esquina com a Uruguaiana. Então esse jovem vem, ele vem com a família, porque a gente faz um trabalho com a família, um trabalho de fortalecimento de vínculo. A família precisa entender o que é essa instituição CIE que vai ajudar meu filho, que ele vem aqui uma vez por semana, que ele faz as oficinas do CIE, que ele recebe orientação profissional. A gente dá orientação também para o Enem, a gente dá um curso preparatório para o vestibular. Então esse jovem ele precisa receber essa assistência diferenciada. E muitos deles depois já ingressam ou no programa de aprendizagem, que aí sim vai fortalecer esse desenvolvimento profissional dele, um curso de qualificação profissional que nós temos lá no CIE, ou às vezes já começam como estagiários. Então, no CIE nós temos abrigo para todos os jovens, seja o jovem de uma escola pública, o jovem que está no EJA, Educação do Jovem Adulto, ou um jovem que está numa grande universidade reconhecida nacionalmente. A gente tem oportunidades para todos esses jovens, porque nós temos empresas parceiras para todos esses jovens. Tanto a empresa que quer um jovem que já vai assumir um cargo de liderança, vai assumir um projeto internacional daquela empresa, como a empresa que quer o jovem para ir ensinando para ele, quer contribuir na formação dele, que é, como eu falei, uma empresa educadora. Luiz, quais são os critérios e pré-requisitos para esse aluno chegar ao CIE e se inscrever nos programas do CIE para que ele possa se lançar no mercado de estágio? Bom, o estudante, quando ele ingressa no ensino médio, num curso técnico ou na universidade, normalmente a universidade, a escola já informa, olha, existem esses caminhos para você conseguir um estágio e indicam o CIE. Então, nós estamos lá, o nosso site craqueado no site, no portal da universidade, da SEDUC, que é a Secretaria de Educação. Então, esse jovem já é orientado. Então, ou um amigo, né? O veterano, aquele que está no segundo ano, já fala, faça a sua inscrição lá no CIE. Então, e é simples, ele faz um cadastro com as informações de onde ele mora, alguns conhecimentos que ele tem, alguns cursos que ele fez. A gente insiste muito dele colocar toda a informação, que às vezes o jovem fala assim, mas eu não tenho o que colocar no meu currículo. Aí você começa a conversar com ele. Aí você vê que ele faz um trabalho voluntário no final de semana. Isso é muito valorizado pela empresa, porque mostra que ele tem ali um envolvimento, né, com as questões sociais. Às vezes ele organiza um campeonato de futebol no final de semana, ele toca na banda lá da sua religião, então é um jovem diferenciado. Então ele vai colocando... ou ele é da empresa júnior, da faculdade, né? Então, ou seja, ele está ali aprendendo a fazer a gestão de uma empresa. Então, a gente ajuda esse jovem. Mas o CIE também, nós temos um programa que nós chamamos de CIE em Movimento. Então, nós temos os 20 polos que eu falei para você, né, de acolhimento, sim, e nós temos 15 escritórios de atendimento aqui no CIE. Inauguramos o 15º em Volta Redonda semana passada e agora em agosto nós vamos inaugurar a nossa 16ª unidade em Caxias. Mas além desses escritórios, de ter o portal do CIE, nós temos um programa que chama CIE em Movimento, que é um grupo de colaboradores do CIE que vão em todos os territórios, eles vão nos espaços públicos, levando essa informação para o jovem. Eu tenho um convênio com o metrô, e na Estação Carioca do Metrô Rio, 2 vezes por mês, nós fazemos um multirão de orientação profissional, cadastramento de jovens e informações sobre vagas de estágio. Agora nós fechamos uma parceria com a Rio Ônibus no terminal Alvorada do BRT. Então 2 vezes por mês também essa equipe volante do CIE estará lá fazendo cadastramento de jovens, né? E o que é muito importante para nós, nesses 60 anos, nós formamos uma geração de ex-estagiários e ex-aprendizes. Que estão lá hoje com vocês? Estão com a gente e que hoje estão nas empresas, né? Como o Luciano falou, o Luciano
foi estagiário, né, conheceu o CIE, então ele São vai os divulgar. multiplicadores, São né? os multiplicadores. A gente está até fazendo uma campanha agora, nesses 60 anos de CIE, que é Eu Sou Mais CIE, Rio. Então a gente está chamando, tentando localizar esses 2 milhões que passaram. Nós não vamos conseguir, porque em 64 não tinha tecnologia, não tinha banco de dados, não tinha nada, né? Então o que a gente está conseguindo recuperar, a gente está convidando para, como eu aqui estou falando com você, gravar um depoimento, ou num podcast, ou gravar no seu celular e divulgar essa experiência que ele teve. Então, trazer aquela memória boa de quando foi estagiário, com todas as dificuldades que a gente teve, né? E passar isso para o outro jovem. Então, a gente tem uma legião. Hoje, o estado do Rio de Janeiro tem mais ou menos 3 milhões de estudantes, se a gente considerar dessa faixa etária que é atendida pelo CIE. O final do ensino fundamental, 8ª e 9ª série, né, por causa do 14 e 15 anos, ensino médio e universitário. E no meu banco de candidatos eu tenho 650 mil. Então, 1/3 dos jovens cariocas e fluminenses que estudam hoje estão no banco de candidatos do CIE. Fazendo estágio ou sendo aprendiz, agora no mês de junho, nós temos 45 mil. 31 mil estagiários e 14 mil aprendizes. E eu tenho essa fila enorme de 650 mil jovens que querem uma oportunidade no mercado de trabalho. Poxa, que bacana. Existe uma preocupação com a desigualdade de acesso às novas tecnologias e formação adequada, né? Como o CIE do Rio de Janeiro aborda essa questão? Então, como a gente trata isso como uma realidade, a gente tem empresas parceiras que patrocinam projetos de desenvolvimento e qualificação profissional do CIE. Então, por exemplo, nós temos parceria com a Vivo, que disponibiliza o acesso à internet para o jovem, dele poder usar o link de dados para ele poder fazer pesquisa, para ele poder fazer curso. Nós temos parceria com uma série de instituições, com a Fundação Getúlio Vargas, com a PUC, com o SEBRAE, com a Fundação Roberto Marinho, e que seus cursos estão todos disponíveis no CIE, no portal do CIE. Então ele acessa gratuitamente e ele faz todos esses cursos, ele tem o certificado. Se ele é um aluno do nível superior, aquilo conta como horas de pesquisa. Então a gente tenta equilibrar isso, né? Porque realmente há uma desigualdade, como eu falei. Então ele tem acesso à informação, ele tem um programa de qualificação profissional do CIE, ele tem os nossos laboratórios de informática, que o estudante pode ir lá. Tem a versão EAD, que é o nosso CIE virtual, e temos também os laboratórios presenciais. Luciano falou da pessoa com deficiência. Também o CIE tem um programa de capacitação e inclusão da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência que às vezes já está na universidade, é muito mais fácil dele conseguir ser contratado como estagiário. Mas uma pessoa com deficiência que está no ensino médio ou precisou interromper o ensino médio, ele tem mais dificuldade. Sim, verdade. Inclusive na parte da capacitação. Então, hoje o CIE tem um programa com apoio de empresas em que a gente capacita a pessoa com deficiência durante alguns meses. Ele vai nos polos escolas do CIE ou no nosso laboratório de informática e depois eles são encaminhados para serem contratados nas empresas, né? Como a gente tem empresas parceiras como Taesa, Grupo Cataratas, L'Oréal, que incentivam esse programa do CIE, da gente capacitar a pessoa com deficiência, e pode ser inserido por essas empresas, ou elas cumpriram a missão social e essas pessoas com deficiência são contratadas por outras empresas. A gente tenta igualar. Esse é o esforço que o CIE e toda a sociedade brasileira tem que fazer. Isso é muito bacana, né? A gente está falando aqui até agora muito da competência técnica, né? De curso, de EAD, de acessibilidade, inclusive pela internet, com empresas parceiras. Mas em relação às soft skills, né? É aquilo que a gente traz com a gente, né? A nossa identidade, né? Hoje, quais seriam essas soft skills, essas habilidades, né? E que são que as empresas mais valorizam nesse mundo de hoje aí, com essa geração com um perfil bem diferenciado em relação ao nosso? Olha, Luciano, essa geração hoje ela é muito conhecida por ser muito impetuosa, muito ansiosa, de querer resultados rápidos, né? Não cumprir aquela liturgia, né?
que nós sabemos. Você entra numa organização, você vai aprendendo, você vai galgando alguns cargos, né? E ela tem realmente essa ansiedade. Então, essas competências de soft skill que são importantes, né? Primeiro, relacionamento interpessoal, né? Lidar com tempo, administração do tempo, pressão, foco, né? Porque hoje o jovem ele tá no celular, ele está ouvindo uma música, ele está assistindo um programa de televisão. Mas na empresa é importante que ele tenha foco, né? Então são essas competências que são necessárias. Saber que existe um caminho a seguir, como eu falei, relacionamento interpessoal, administração do tempo, foco, saber ouvir o não, lidar com as pressões do dia a dia, né? Com as dificuldades de uma organização, com prazos. Essas são as soft skills mais valorizadas, né? Criatividade, administrar a ansiedade. E que hoje a gente sabe disso, né? Toda a área de recursos humanos, e a gente fala muito isso para o jovem, né? Que verdadeiramente as pessoas são contratadas hoje, na maioria das vezes, pelas competências técnicas, né? Hard skill, mas acabam perdendo o emprego pelo seu comportamento, né? Então é isso que a gente fala para o jovem, né? E para a empresa também, né? Não olhar só num processo seletivo o conhecimento técnico do jovem, né? Mas também a sua competência, a sua habilidade de receber e reter conhecimento. São essas as soft skills mais valorizadas. Então, eu observo em casa. Eu tenho um filho com 19 anos de idade, né? Ele está estudando. Eu achei que ele seria mais um contador, um advogado aqui. Ele chegou em casa dizendo que ele queria estudar medicina, né? Ele já sabe até o que ele quer ser. Ele quer ser oncologista. E aí, às vezes, eu chego no quarto dele, ele está com uma tela de computador jogando videogame, na outra ele está estudando e, às vezes, com um livro no colo. E é incrível isso, sabe por quê? Porque eu fico desconfortável com aquilo. Eu falei, cara, você não está estudando? Vou lá e puxo a orelha nele. Pô, pai, quer que eu te explique tudo que eu acabei de ler? E ele vai e explica. Então, eu consigo fazer uma isso. outra forma, eu falei, caramba, aí eu agora já fico com o pé atrás, né? Um filho que, quando a gente viaja para o exterior, ele fala inglês com todo mundo, ele é muito articulado, muito inteligente. E é incrível essa capacidade, né? Eu preciso me concentrar numa coisa. Claro, eu ainda tenho um pouquinho também disso que ele tem. Eu acabo estando com o notebook no colo e vendo a televisão ao mesmo tempo. Mas ler um livro junto é difícil. Não, é mais... E eu fiquei, falei, pô, não é possível. Ele está enrolando em alguma coisa aqui. Mas ele não estava fazendo isso para me enganar, até porque eu entrei no quarto por acaso. É que para eles é... Né, Marinho? Vamos falar uma coisa que acontece com a gente no dia a dia. Você dirigindo seu carro e ouvindo um podcast no rádio do carro, ou ouvindo um jornal. Às vezes você fala, poxa, será que aquele radar eu passei naquela velocidade? Você passou na velocidade certa, mas você está tão concentrado naquela outra atividade que esse outro lado do seu cérebro ele está administrando. Então vamos dizer que nós somos bidimensionais, eles são tridimensionais. Agora, no trabalho, é importante manter o foco no trabalho. Não tem nenhum problema ele estar fazendo uma atividade escutando uma música. Mas ele não pode estar fazendo uma atividade escutando uma música e vendo um filme lá na tela do computador. Então, na empresa. Então, é muito importante que ele tenha esse foco. A gente fala muito isso para o jovem. As redes sociais é um problema também, né? De você se desligar um pouco das redes sociais. Algumas empresas criam regras da utilização do celular. A própria Secretaria aqui de Educação do município do Rio também limitou o uso do celular dentro da sala de aula. É manter o foco, porque senão vai dispersar, vai deixar passar.
você tem estagiários aqui que tem que cumprir prazos, que tem que atender o cliente, né? Não pode perder um prazo junto à Receita Federal. Isso é importante que o jovem tenha essa visão também. Nós vivemos uma geração também, que eu tenho aí uns filhos, quando você leva criança muito peralta. Eu era um garoto muito peralta, subia em poste, em árvore, fazia coisa de louco. Se fosse nos tempos atuais, minha mãe já estava me enchendo de Ritalina, dizendo que eu era hiperativo. Não era. Eu era uma criança que precisava de espaço. Meus filhos são assim também. Eles são muito agitados, entendeu? Olha, Marinho, me permita falar uma coisa dos seus filhos, né? Às vezes, como eu te falei, meu dia a dia é convencer ou reafirmar que a empresa deve abrir suas portas para essa juventude, né? E às vezes o empresário fala assim, olha, mas poxa, o jovem hoje é disperso. Fala, bom, seus filhos não são assim? E não estão indo bem? Você não está conseguindo? Isso. É a mesma coisa. Agora, aproveita esse potencial, né? Eu alerto as empresas também que a empresa quer receber um jovem criativo, talentoso, mas a hora que ele chega, limita ele naquela função, sem dar espaço para ele dar a sua opinião, participar de um novo projeto, discutir uma melhoria, né? Ouvir as bases, né? Isso é fundamental, que a empresa também aproveite esse potencial. Esse jovem hoje, ele é muito mais inteirado em tecnologia, ele é muito mais criativo, ele não tem amarras, ele não tem medo de se expor, de expor sua opinião. Aproveite isso da melhor forma possível. Você está falando uma coisa muito interessante. O Luciano mesmo teve a oportunidade de trabalhar com o meu caçula aqui, né? O que acontece, né? No período passado ele tinha concluído o ensino médio. Foi o ano passado, Luciano? Retrasado, né? Então ele ficou aqui durante o período de, acho que dezembro, que era férias, até iniciar, né? Agora que ele começou a se preparar, que era estudar medicina, tinha um curso preparatório. E ele saca muita coisa de marketing, de outras coisas mais. Volta e meia ele chamava a gente para uma reunião, ia para a sala de reunião, a namorada dele também trabalhou com a gente, e outra coisa, uniformizado, e ele sai de casa comigo, e eu, né, às vezes eu vinha um pouco mais relaxado, não vinha no horário, e o horário dele era 8 horas, ele, pai, eu não vou te esperar, que meu horário lá é 8, 8h30, se mandava. Chegava no horário Todo dia. E mora comigo. Que bom. E na hora de ir embora, mas o horário dele era 3 horas em ponto, você não conta mais com ele. Sim. Não tem como. Nesse aspecto, não é verdade? Ele continua acrescentando. Ele continua aqui no grupo de marketing da empresa. Em casa, ele diz pra gente lá, olha, isso aqui não tá certo. Você tem que conversar lá com o Luciano, com o pessoal, tem que mudar isso. E tem muita atitude, não é verdade? Ele chama todo mundo para reunião. Ele vai para a sala. Se você marcou com ele lá às 14 horas para reunião, às 14 ele tá lá. E com conteúdo, né? E com conteúdo já pronto para explicar como funciona, né? Foi muito engraçado, só para poder encerrar esse pedacinho. Eu cheguei em casa há um tempo atrás e chegou um cheque para mim de $89,50. Meu filho caçula, ele tem o meu nome no finalzinho, filho, né? Carlos de Oliveira Marinho, filho. Eu falei, pô, se pode ter me mandado um cheque em dólar. Cheque do Google. Aí peguei aquele cheque. Eu falei, não é possível. Eu fui ler de novo com mais atenção. No final tava FLO, né? Filho. Aí eu falei, pô, Carlinhos, chegou um cheque pra você. Aquele, pô, rapaz, sabe o que acontece? Eu tô fazendo umas coisas aí na internet e, como é que ele fala? Streaming, né? Streaming. E já estão me pagando. Falei, mas tu tá jogando videogame e tá ganhando dinheiro, pô? É isso aí também, mas eu gravo vídeo, eu explico pro pessoal e tudo mais. E chegando grana pra ele lá. É um outro. Ele falou, esse cheque aqui eu não vou nem trocar. Ele falou que ia fazer um quadro. Eu não sei onde ele guardou o cheque. Vou fazer um quadro para eu me lembrar que esse aqui foi o primeiro dinheiro que eu ganhei fazendo esse tipo de trabalho. Então, eles são realmente diferentes, né? Essa garotada toda, né? E se a gente direciona certo, então, como CIE, como empresa, imagina o potencial que a gente não vai ter, né, mão de obra intelectual nas nossas instituições. Uma pergunta, né? Falando agora de rede social, qual que é o impacto disso no processo seletivo? Vocês chegam a olhar a rede social do candidato? Não. Tipo, o cara tá aqui, chegou um jovem aqui, um estagiário, ele tá concorrendo a uma vaga de estágio na Petrobras. Aí eu tô fazendo lá aquela análise de perfil, tô definindo lá o perfil dele e tal, analisando parte comportamental, postura. Tem alguma coisa de, vou olhar a rede social para ver como é que que esse cara, como é que esse candidato vive, que lugares que ele frequenta,
como é que é a postura dele na noite. Como é que isso tem algum impacto no processo? Existe isso? É curiosidade. Tem. Tá? Não, mas é uma realidade. O CE não faz isso, mas hoje a gente sabe tem empresa que faz. Muitas empresas fazem. Elas entram nas redes sociais, principalmente Instagram, TikTok. O que nós fazemos lá no CIE? Nós temos uma parceria com o Google de um projeto que se chama Seja Incrível na Internet. Então, a gente explica para o jovem que isso aqui é um grande Big Brother, né? Da mesma forma que ele acessa a empresa, que ele vê aquela empresa, como é que ela está, se ela é uma empresa SG, se ela está na bolsa, como ela é avaliada no Reclame Aqui, se saiu uma matéria ruim daquela empresa. Como é que os funcionários avaliam aquela empresa que hoje em dia tem? Isso, como é que os funcionários ou os ex-funcionários avaliam? Então é uma troca, né? Da mesma forma que ele avalia se aquela empresa é a empresa que ele quer fazer a sua carreira, ele também é avaliado. Então, nessa parceria com o Google, a gente que chama Seja Incrível na Internet, a gente fala como é o uso correto das redes sociais. Como é que ele pode ter um perfil na rede social, o que é o Instagram, o que é o LinkedIn, o que ele pode postar. Claro, nós estamos num país democrático, ele é livre de dar a sua opinião, mas toda opinião tem uma consequência também. Então, o nosso papel é orientar o jovem, né? Com o LinkedIn agora, nós começamos uma parceria com o LinkedIn, que é desde o ensino médio, que o LinkedIn não é uma plataforma muito para o jovem. O jovem... Antes ele estava no Facebook, hoje ele não está tanto no Facebook. Ele está mais no Instagram e no TikTok, né? Mas a gente, numa parceria com o LinkedIn, a gente vai orientar o jovem a ter o seu perfil profissional no LinkedIn, né? Então ele usar as redes sociais por esse lado produtivo, dele ter uma exposição positiva, né? Como eu falei, né, e todo mundo fala, inteligência artificial é boa ou é ruim, depende da utilização dela. As redes sociais são boas ou ruins, depende da utilização dela. Então, no CE a gente orienta muito o jovem, não dá opinião política, opinião religiosa, não usar a rede social de uma maneira inadequada, porque realmente algumas empresas utilizam a rede social para fazer uma análise do perfil daquele candidato. Como você falou, o que ele faz à noite, o que ele posta, né? Como é que é a conduta dele nas redes sociais. Uma outra curiosidade, né? Assim, a pandemia foi um momento muito ruim, mas trouxe coisas muito boas, né? O home office, o sistema de trabalho híbrido. E eu estava lendo alguma coisa outro dia desse sobre estágio remoto, né? Você falou do menino que trabalhava de Angra, da Alemanha, né? Isso. O estágio remoto, e isso realmente é uma tendência, isso veio para ficar. Quais são os prós e os contras dessa modalidade aí de estágio? Veio para ficar. É uma realidade, né? O estágio não deixa de ser um pouco do reflexo do mundo do trabalho, né? Então, essas mudanças no mundo do trabalho, então as legislações precisam se adaptar, né? Existe hoje uma legislação para estágio remoto, para atividade CLT remota, atividade híbrida, e o estágio também vai passar por essa transformação. Então, é uma realidade. Hoje, por exemplo, não precisa fazer um intercâmbio. Você pode ter um estudante da Inglaterra fazendo estágio numa empresa brasileira e vice-versa, né? As legislações vão se adaptar. Isso não tem volta mais, não tem volta. Na área de tecnologia, você pode ter um estagiário de tecnologia de qualquer local do país, estudando em qualquer universidade do país e estagiando em qualquer empresa do país. Mas não é só tecnologia, pode ser na ciências contábeis, pode ser no direito. Hoje tem telemedicina, né? Então, exatamente. A pandemia foi um momento terrível, né? Que a população humana passou, mas trouxe essas consequências. Prós e contra, né? O prós, a gente está vendo tudo isso que a gente está falando. Eu acho que contra é que o modelo ideal ainda não se encaixou, né? Eu também acho que o modelo ideal é o híbrido. Eu acho que 100% home office, você perde muito dessa relação, eu acho que nada interação. Substitui a relação humana, sabe? Isso. A minha esposa acabou de formar agora engenharia civil. Ela fez parte do curso presencial e ela foi pro EAD. Ela odiou. Ela odiou. Eu sei. Né? Eu acho que nada substitui o olho no olho, né? É totalmente diferente, às vezes, você receber uma mensagem pelo WhatsApp ou até mesmo por um e-mail
É diferente da pessoa estar sentada na sua frente falando aquilo que ela escreveu, né? Eu acho que a coisa fica muito fria, perde um pouco da emoção, né? Eu não sei, principalmente, vamos levar isso para um processo de negociação, por exemplo. Hoje você vê essa garotada muito bem articulada, né? Tudo é aqui, né? Tudo aqui. Botou na frente para conversar com alguém, trava, não sai nada. Isso. Não sai nada. Na nossa época, né, de adolescente, que a gente tinha de namoradinha, né? Não tinha isso aqui. A gente tinha que ter mais, Aí você vê que mais habilidade, né? Mais coisa. A habilidade. molecada chega por aqui, aí chega na hora de falar com a menina, gagueja, trava, não sai, se treme. Eu não sei, mas pode ser uma questão do perfil da minha geração, mas eu acho que nada substitui o olho no olho. Eu acho que você... Não, eu concordo também. Eu acho que a gente vai acomodando, né? Tem que tomar muito cuidado com... Da forma híbrida que você falou, acho que isso, de repente, seria o formato ideal. Nem muito ao céu, nem tanta terra. Eu acho que a forma híbrida, em todos os sentidos. No trabalho, porque a interação, como você falou, olho no olho, no trabalho é muito importante. Algumas empresas de tecnologia, né? A gente está lendo aí que querem voltar 100% no presencial. Porque perdeu um pouco daquela criatividade que ela acaba acontecendo nessa interação. Discussão de projetos, aquela conversa do cafezinho, aquela conversa na hora do almoço. Hoje, então, o sistema educacional, você olha uma universidade hoje, ela é vazia, né? Porque está todo mundo no EAD. Tem um estudante do interior, um estudante da capital, mas aquela interação com o professor ali, antes da aula, depois, no café, você se juntar faz falta para fazer um trabalho, eu não vejo mais isso. Então, agora, a gente vê o comércio eletrônico, né? Então, você tem hoje um modelo híbrido do comércio eletrônico. Você compra pela internet, mas retira na loja. Ou você vai na loja, experimenta na loja, toca e compra pela internet. É o modelo híbrido, né? Eu acho que o modelo híbrido é o que vai se ajustar. Se é mais presencial, mais à distância, vai ser também de acordo com cada organização, né? Com a cultura da empresa também, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Sim. Por exemplo, claro, nós estamos citando, sempre cito aqui a nossa empresa, mas é uma empresa pequena, uma empresa familiar. Aqui nós gostamos muito de atender o cliente naquele modelo boutique. Ele tem que vir aqui, tomar um café, bater um papo, conversar, conhecer a nossa estrutura. Mas aquele cliente está em outro estado, já fica mais difícil. Nós temos cliente em São Paulo, temos na Bahia, no Rio Grande do Sul. Esse cliente não conhece a nossa sede fisicamente, né? Mas a gente está sempre convidando. Se vier ao Rio, né, vem conhecer a nossa empresa. Então eu observo muito também que essa questão só do trabalho à distância, do home office, eu não acredito que seja o modelo ideal, não. Foi naquele momento de guerra, isso, foi preciso. Concordo. Mas você tem que fazer um meio termo aqui, porque essa relação, essa sinergia, essa troca de informações, pessoalmente, faz muita falta. Marinho, deixa Bom, eu acho que, como você está falando, a gente tem que ter multicanais de relacionamento com o cliente, com o prospect. Lá no CE, o que a gente preparou para atender ao gosto do freguês, né? Então, hoje, se uma empresa quiser se relacionar com o CE no autosserviço, então a gente tem um aplicativo, ele baixa no celular, ele pode fazer tudo. Abre a vaga... analisa o perfil dos candidatos, escolhe que horário que ele vai entrevistar cada candidato,
aprovou um candidato, a gente tem assinatura digital dos documentos. Esse é um modelo. Se ele quiser uma visita presencial, então eu tenho equipe de vendas, eu tenho esses escritórios, é um outro modelo. Lá em Campos, por exemplo, já saí lá com uma série de agendas, né? Ó, venha na minha empresa, eu quero ouvir você falar com o meu gestor de RH, com o meu diretor, então eu me disponibilizo. Então é multicanal. O jovem, por exemplo, eu tenho escritórios que antes eram muito mais visitados pelos jovens. Hoje não, hoje ele faz o cadastro e acompanha a abertura das vagas. Alguns ainda continuam indo lá no CIE. Quando eu tenho uma oportunidade, tem jovens que eu consigo ligar e conversar com ele e passar aquela oportunidade. Tem outros que eu não consigo ligar, ele não atende o telefone. Mas se você mandar uma mensagem, ele responde. Exatamente. Aí eu mando uma mensagem, falo assim, eu tenho uma vaga para você. Ele põe um joinha assim. Aí você vai mandando na vaga, né? A gente tem uma URA. E aí eu falo, eu tenho uma vaga, sim, a reunião vai ser amanhã, a sua entrevista vai ser amanhã com o Marinho, lá na Teófilo Otoni, às 14 horas. Aí ele põe um outro joinha. É isso. Então é o jeito, né, que você está se comunicando hoje. Você tem que estar pronto para atender aquela necessidade do cliente, como ele quer ser atendido, né? É verdade, isso é bem interessante, né? Essa coisa toda. Às vezes a gente vê o joinha lá, e, pô, você vai me responder com joinha? Isso é falta de respeito, tá? Porque a gente veio de uma geração, mas joinha, os sinais, os símbolos é o meio de comunicação dessa juventude, né? Sim. Letras, né? Letras estão virando frases. Sim, exatamente. E você vê às vezes em casa, né? Meu filho vai chamar o nome da rua, eu vou ali na Gavião. Eu falei, mas o que é Gavião? Gavião, né? Da Fiel da Gavião. Não, na Gavião Peixoto. Eu vou ali na Moreira. Mas o que é a Moreira? Né? A Moreira Serra. Tá entendendo? Então, começa a diminuir. Você vai diminuindo cada vez mais essas palavras, né? Que exemplo prático você poderia compartilhar conosco, né? De sucesso de jovens que conseguiram se destacar no mercado graças à inteligência artificial? Tem algum que você possa falar? Olha, eu vou falar repetir esse case da Petrobras, que a gente conseguiu, num volume menor de candidatos, ser mais assertivo, né? Já está nas redes sociais, a Petrobras está divulgando aí o onboard que fizeram, né, com esses estagiários. Mas o que a gente tem também é fazer o que a gente chama lá de correção de rota, viu, Marinho? Às vezes o estudante, ele chega lá no CIE e ele fala assim, olha, eu quero estagiar na área contábil, por exemplo. E a gente faz uma avaliação de vocação profissional daquele jovem, usando também inteligência artificial, né? Às vezes ele fala assim, eu quero ser vendedor, mas é uma pessoa extremamente introvertida, né? Quero trabalhar na área de marketing, mas é extremamente introvertido. Então a gente usa essas ferramentas para falar, olha, não que você tem como dizer, olha, 100%, que é momento também. Às vezes é aquele seu momento. Mas a gente consegue usar essa ferramenta para falar, olha, você está mais vocacionado por uma atividade administrativa, você está mais vocacionado por uma atividade de varejo, sem criar preconceitos, mas dizer que a tendência dele é ter mais sucesso e se identificar mais com aquela atividade. E aí é muito mais assertivo, né? A gente teve um trabalho que nós fizemos com a SEDAI, trabalhando com jovens do Degase. Jovens que estavam em medida socioeducativa, e a gente percebeu que aqueles jovens poderiam desenvolver uma atividade, que a SEDAI é uma empresa altamente inclusiva, né? Tem trabalhos sociais assim fantásticos, né? Inclusive com egressos do sistema penitenciário mesmo, né? Dos adultos. E a gente percebeu que eles teriam uma habilidade ali e colocamos esses jovens lá e tiveram muito sucesso, se identificaram muito com a atividade. Hoje, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, a gente administra o programa de estágio do tribunal. Então, a gente tem estudantes de direito que, às vezes, queriam trabalhar em grandes bancas. E, na verdade, a gente percebe, né, por essa análise de perfil, de competência, que ele é um jovem para a magistratura. Então, a gente coloca ele para ser um estagiário do Tribunal de Justiça, e não de um grande escritório de advocacia. E ali ele se encontra, se desenvolve, quer seguir, quer ser juiz, quer ser promotor, quer seguir a carreira, quer ser delegado de polícia, ele quer se desenvolver. Então, isso ajuda bastante. Que bacana, hein? Vou te fazer uma pergunta aqui. Hoje, o Luiz, né, depois de 39 anos... 39 anos, Que conselho que você daria hoje para os jovens que estão iniciando a sua jornada
na busca de um estágio do primeiro emprego. O que você fala depois de ter passado por todo esse processo aí de transformação, né? Ao longo dessas 3 décadas aí. O que você falaria para o jovem hoje? Olha, eu falaria o que eu falei para os meus filhos, né? Comecem a conhecer o mundo do trabalho muito mais cedo. Não espere uma formação técnica ou superior para você ir para o mundo do trabalho. Comece o mais cedo possível, mas sem sentir preso àquela organização, né? Para você aprender o que realmente é o mundo do trabalho, a realidade do mundo do trabalho. A gente, como pais, né, nós somos extremamente cuidadosos com os nossos filhos. Às vezes a gente não fala não o suficiente, ou a gente acaba, até por excesso de carinho da nossa parte, não preparar o nosso filho, né, esse jovem, para uma realidade do mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho não é fácil, ele é duro, ele é competitivo, ele vai valorizar realmente aqueles que mais se dedicarem, aqueles que mais se prepararem. Então, minha orientação, comece a ter uma atividade prática assim que possível. Começou a estudar o ensino médio, vai fazer um estágio, senão vai ser um aprendiz. Começou a fazer uma faculdade, vai fazer um estágio. E lá também você vai perceber que você precisa desenvolver seu conhecimento em informática. Você vai perceber que o seu idioma no inglês não é como você pensa, que você tem muita coisa que você precisa melhorar, a tolerância, o relacionamento interpessoal. E aí você vai se encontrando. De repente, naquela organização, você se identificou como eu. Eu sou de uma filha de metalúrgicos, né? Meu pai, meus irmãos, todos, né? Meu pai falecido já, mas todos trabalharam na parte mecânica. E eu ia seguir esse caminho. Foi o estágio lá na Caixa Econômica Federal que me mostrou, falei, não, eu gosto de uma outra coisa, né? Lidar com pessoas, resolver problemas, né? Lá, o meu estágio na Caixa foi muito rico lá, né? Que eu resolvia vários problemas de correntista, depois eu trabalhei na parte de financiamento de imóvel, previdência, então eu aprendi bastante, falei, opa, é isso que eu gosto de fazer, né? E é então nesse ambiente de estágio que ele vai se encontrar. Por que eu falo isso? Às vezes eu vejo, e até de uma boa vontade das famílias, ir preservando o filho para ir para o mercado de trabalho depois que ele termina a sua graduação, né? Acho que ele perde uma grande oportunidade de conhecer a realidade, se confirmar que ele fez a escolha certa, porque nós sabemos que o mundo educacional é muito diferente do mundo do trabalho. A gente está ali com amigos, a gente está ali com professores, a gente está num ambiente altamente protegido, e o ambiente de trabalho também é altamente protegido, mas é competitivo, né? Então, quanto mais cedo um jovem hoje ter essa realidade, o trabalho não mata ninguém. Sim. Vamos respeitar a Constituição, CLT a partir de 16 anos, estagiários também a partir de 16 anos, aprendizes, a Constituição permite a partir dos 14, não mata ninguém, e é ali que ele vai aprender bastante, vai se desenvolver muito ali naquele ambiente de trabalho. Esse seria o maior conselho que eu daria e dou hoje para os jovens. Eu acho importante, né? Quanto mais cedo ele tiver já esse tipo de experiência, ele vai amadurecer mais para escolher a sua área com mais tranquilidade, com mais certeza. Com mais certeza. Entendeu? Eu lembro até quando eu era jovenzinho, né? O canal de comunicação era diferente, né? Jornal, páginas amarelas. Né? Então, eu quando precisava me empregar, quando minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai quando eu tinha de 19 para 20. Então, não tinha cobertura nenhuma. Eu tinha que me virar, inclusive, em relação a dinheiro para moradia, né? Uhum. Foi uma situação bem difícil. Eu tinha que escolher. Já era aluno lá do curso técnico em contabilidade, mas eu comecei a pensar naquela época, lá nos anos 80 também, né, Luciano? Que era o seguinte, eu precisava ter formações que não me deixassem desempregado. Então eu estudei contabilidade, eu fui para o Senac fazer o curso de técnico em transação imobiliária, eu fui para a Funenseg, fiz o curso de corretor de seguro, todos os ramos, né? Já tive corretora, tive um monte de coisa. Então eu lembro que alguns profissionais, essa semana eu estava vendo o presidente do CRC falar sobre hub de negócios, que ele também pensava assim lá atrás, né? Hoje você não precisa ter no seu próprio negócio, você mesmo ser o cara de todos esses serviços, não, até porque fica uma coisa tão generalista e você perde um pouco aquele gancho da especialização. Você pode chamar os profissionais que têm o mesmo
perfil que você para atender o seu grupo de clientes. A gente conhece várias outras instituições e grupos que se reúnem com esse propósito. Você monta um time, né? Você monta um time. Que é muito interessante, né? Mas como você enxerga o futuro do trabalho para as próximas gerações e o papel da inteligência artificial nesse cenário? A gente tem discutido muito quais serão as profissões do futuro. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos porque hoje... Tem muita especulação, né? Tem muita especulação. Hoje você está numa universidade recebendo um conteúdo que muito provável, quando você se formar, metade daquele conteúdo já não se aplica mais. Não se aplica, né? É verdade. Então, por isso que é importante é entender que eu tenho que ter a faculdade como um ensinamento de que eu tenho que aprender sempre. Aonde eu busco conteúdo, de que forma que eu recebo esse conhecimento para me aprimorar e me preparar para o mundo. Porque o mundo vai precisar sempre de solucionadores de problemas. Exatamente. Sempre. Nós teremos problemas ou tecnológicos, ou de saúde, ou de meio ambiente, como a gente está vendo agora. E as pessoas que tiverem essa capacidade de percepção, de leitura de cenário é que terão mais sucesso. Agora, existem algumas profissões que realmente serão muito valorizadas, né? A população mundial está envelhecendo, então cuidado da saúde, cuidadores, a gente tem que começar a pensar nisso, então pessoas que se dedicarem a essa atividade de cuidadores, previdência para pessoas com mais idade, sistema de saúde para pessoas com mais idade, são meio ambiente, eu acho que são áreas que sempre vão ter aí uma empregabilidade mais aquecida. Mais aquecida. Agora, na área de tecnologia, todo dia muda. Hoje a gente tem algumas carreiras também que precisam ser regularizadas, né? Regulamentadas, como influencer, por exemplo. Né? A gente, de novo, falando da rede social, ela é boa, depende a utilização. Seu filho receber um cheque. Isso. Porque ele está fazendo conteúdo. Então, hoje, você ter um conteúdo, você disponibilizar esse conteúdo na internet, você é monetizado. Então, é uma profissão. Você tem hoje os influencers que ensinam a fazer aplicação financeira. Então, é isso, é uma diversidade de possibilidades. E às vezes ele tem uma formação não com diploma, mas uma formação autodidata muito rica, né? Em conhecimentos e informações. O rapaz que programa pra gente aqui, que desenvolve sistemas, não, rapaz não, né? Ele já tá com a idade já. Sempre foi autodidata. Ele trabalhava no nosso departamento pessoal, começou a desenvolver programa. Se identificou, né? É a vida profissional dele. Então, a gente observa que muitas pessoas têm aquele dom também, né? Tem dedicação, tem a curiosidade e acaba com isso desenvolvendo competências. Marinho, como pro idioma. Hoje você vê jovem hoje que começa a falar um inglês, começa a falar espanhol, não porque ele está fazendo né, o nosso cursinho, né? Mas ele está assistindo, ele está em jogos, né? Exatamente. E aí começa a usar o idioma. Então a gente já começa a ver autodidatas, acho que para conversação, né? Não para o texto, talvez não para leitura também, mas para conversação, exatamente por essas facilidades que a internet te passa. Incrível. O que eu coloco para o jovem? Isso aqui então é um mundo de possibilidades. Aproveitem todas as possibilidades, porque o mercado de trabalho ele vai dar. O mercado de trabalho, eu falo que ele vai se ajustando, ele vai encaixando, né? Hoje nós vivemos um país que o desemprego diminuiu bastante, a gente vê isso. Não vamos discutir a qualidade do emprego, a renda do brasileiro é outra questão, mas o desemprego hoje diminuiu bastante. Então o mercado ele vai acomodando conforme as pessoas vão se dedicando, vão se esforçando, vão se empenhando para se destacar nesse mercado de trabalho. Então é sempre atento às oportunidades. Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta ainda. A gente está se aproximando aqui do final do nosso podcast. O CIEE ajuda de alguma forma esses alunos com algum recurso de condução ou tem algum convênio para que ele se desloque, se for necessário, é claro, da residência até o CIEE, para ele participar de algum processo seletivo, de algum treinamento, alguma coisa desse sentido? Não. Não, tudo que a gente faz é através de parceiros. Sim. Né? Então, nós temos um programa de qualificação profissional, então que ele passa pelo CIE antes dele ir para uma empresa, antes dele ser contratado por uma empresa.
uma parte desse programa é financiado pelos recursos próprios do CIE. Certo. Muitos desses jovens, mas eu preciso ampliar a capacidade de atendimento. Então eu tenho empresas, prefeituras que apoiam os projetos sociais do CIE, e aí sim, eles têm vale transporte, eles têm uma ajuda de custo, Entendi. alimentação, às vezes uma bolsa de estudo antes de ser estagiário, enquanto ele está num programa de qualificação do CIE. O CIE, como é uma organização não governamental, eu posso receber recursos de doações das empresas, tanto de imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica. Todos os projetos sociais do CIE estão depositados no Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reserva recursos para o CIE desenvolver esses projetos. E leis de incentivo, o CIE também está pronto para receber doações das empresas através do ICMS e do ISS. E o ano que vem a gente quer começar a trabalhar também com emendas parlamentares. Projetos sociais para receber emendas parlamentares de programas de qualificação profissional, empoderamento da mulher, serviço de fortalecimento de vínculo. Então, os recursos do CIE são poucos para atender a demanda que a gente tem. Tão grande, né? Mas para dar uma escalabilidade, né? Um número muito maior de jovens, a gente procura sempre essas empresas parceiras. Exatamente. Bom, acho que a gente chegou aqui ao final desse podcast. Gostei muito. Acho que a gente pode, inclusive... Acho não, tenho certeza que a gente pode marcar outros, inclusive, trazendo temas tão relevantes. Tem alunos, tem empresários que estão nos ouvindo e que vão escutar depois que a gente também compartilhar esse conteúdo e que com certeza vão se interessar. E é uma porta, uma janela que se abre para que esse mundo conheça mais o CIE também, né? Eu acho que está aí uma grande oportunidade. Por isso que eu fiz algumas perguntas que eu acho relevantes para o aluno lá que está interessado em se inscrever. Pô, será que eu tenho algum benefício lá? Se não tenho, como é que funciona? Tem algum convênio? Não tem? O que eu vou chegar no CIE? Eu vou obter algum benefício de conhecimento para melhorar o meu perfil profissional ali, para que eu possa me lançar no mercado? E foi muito bacana, estou muito feliz de te receber, Luiz Coppola, superintendente do CIE aqui do Rio de Janeiro. Vou pedir a vocês agora que mandem um recado para quem está nos assistindo. Vou começar aqui pelo Luciano, por favor. Luciano, que mensagem você tem como diretor dessa área aqui na empresa? Você que lida com pessoas, você também passa por assim, você recebe os candidatos aqui na empresa, você faz entrevista, você também cuida desse tipo de processo aqui no escritório e você acaba também entendendo como é que é essa demanda, né? As dificuldades muitas vezes que a gente tem para conseguir selecionar um candidato. Não é verdade? O processo, ele é trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele é prazeroso, né? E o grande segredo é um processo seletivo bem feito, e essa questão da capacitação é muito importante. Então, como o Carlos até falou aqui no início, a gente pode ver depois com você, quando a gente tiver os cursos aqui que a gente dá para recepcionista, para secretária, cursos voltados para aparelho de faturamento, para gestão de contas a pagar e receber. São cursos introdutórios, mas que a gente queria abrir para os candidatos de vocês lá do CIE. Que bom. Né, que pudessem estar vindo, por exemplo, às vezes dependendo da quantidade de inscritos na turma, às vezes tem 2, 3, 4, 5 vagas que a gente poderia estar preenchendo. Então a gente queria deixar aberta aí a parceria para que a gente funcionasse também como um veículo aí de capacitação dessa que ajudasse, inclusive, né? Porque a gente recoloca muitas vezes essas pessoas no mercado de trabalho, ou coloca, né? Ou coloca. Ou coloca. E não só para os nossos clientes, como para outras empresas de contabilidade que também têm a mesma necessidade de profissionais com alguma formação. Que estejam preparados ali, estudando para serem inseridos no mercado de trabalho. E foi muito bacana, porque inicialmente o treinamento era focado internamente para desenvolver nossos colaboradores. Aí depois a gente identificou a necessidade de oferecer isso como um benefício, né, para os funcionários e colaboradores das empresas que são nossos clientes. E muitas das vezes as meninas chegavam aqui, poxa, eu tenho uma amiga que está desempregada, a gente pode levar, eu posso levar minha amiga para assistir o curso? Não, pode vir. E chegava aqui, era super bem recebida, tinha credencial, né?
big café da manhã, um coffee break bacana para receber elas bem aqui de manhã. Recebi o diploma da mesma forma que as outras. E em alguns casos a gente chegou a recolocar essas pessoas no mercado de trabalho aí como... E assim, sem custo nenhum, tá? As empresas clientes às vezes precisam de alguém, a gente às vezes tem uma pessoa que veio para o curso, que passou por aquela capacitação, que está desempregada, e a gente acabou... E o colaborador do cliente volta extremamente motivado pelo que viu aqui. Alguns chegam sisudas, fechadas, não queria estar aqui, mas durante o processo, durante o treinamento que elas recebem, elas são acolhidas. Realmente é uma coisa incrível, é a quantidade de pedidos de novo. Quando vai ter o próximo? É bem grande. Então uma coisa que eu queria deixar aí aberto aí com vocês, aí o canal tá aberto. E o que a gente puder fazer aqui também para ajudar, né, Carlos? Com certeza, com certeza. Esses jovens. Nós vamos fazer uma visita à unidade aqui ao nosso pré-escola, por favor. Aqui como empresa parceira, precisar da gente. É verdade. Olha, Marinho e Luciano, eu que agradeço muito assim a recepção que vocês me deram e deram ao CIE, essa oportunidade da gente usar esse canal de comunicação para fazer a mensagem do CE chegar ao maior número possível de empresários, de lojistas, de contadores, né? Porque essa missão do CE ela precisa ser multiplicada, né? O que o Luciano colocou da gente poder trazer os nossos jovens aprendizes aqui é muito importante para nós. No nosso modelo de aprendizagem, então o jovem ele fica 4 dias na empresa trabalhando e 1 dia nas nossas salas de aula. Mas o formato que a gente tem é que ele tenha também atividades fora da sala, extra-sala. Vai conhecer uma empresa, nós levamos o jovem para conhecer o Galeão, conhecer o centro de distribuição de uma rede de supermercado. E isso pode despertar no jovem um interesse por aquela profissão, por aquela carreira. Sem dúvida. Então, trazer aqui meninos e meninas que estão lá com o CIE, de repente na área administrativa, na área de logística, atendente de lanchonete, operador de caixa. Aí chega aqui e vê conteúdo contábil, né? Um pouco do mundo contábil, pode despertar nesse jovem interesse para seguir essa carreira, fazer uma faculdade de ciências contábeis. Então, primeiramente, eu agradeço bastante e já vamos criar sim esse formato. E voltar aqui, ficarei muito feliz se a gente puder voltar, falar diretamente então com o empresário, porque hoje o pequeno empresário, o pequeno comércio, o profissional liberal, às vezes ele acha que ele é muito pequeno para poder ter um programa de estágio, e não é. Ele pode ter um estagiário, e eu tenho certeza que ele vai ter uma experiência como você tem aqui, como o Luciano falou, uma experiência muito boa com esse estagiário, que pode ser lá o seu futuro colaborador, seu sócio, né? Então, fazer essa mensagem chegar ao pequeno é muito importante, né? Eu tenho dito que o CE atende da micro, pequena, média e grande empresa. E é através de um espaço como esse que a gente vai fazer essa informação chegar. Digo que você está de parabéns, você é um empresário aí que está muito atento à sua responsabilidade social, né? Você forma pessoas e forma pessoas também para os seus parceiros, para outras empresas. Isso é o que o empresário brasileiro tem que pensar, né? É verdade. Ninguém cresce sozinho, a gente não existe ilha de excelência, a gente precisa viver um ecossistema de excelência, né? Então quero te parabenizar e ficar próximo aqui de vocês. Bom, Luiz, muito obrigado. Primeiro pelo carinho, pela oportunidade da gente estar aqui batendo um papo sobre esse assunto, que nem é normalmente o foco do dia a dia. Foi muito bacana e acredito que nós vamos evoluir bastante aqui. A gente vai tentar ajudar aí você através das outras instituições que a gente tem relacionamento. Obrigado. Ver se você consegue levar o projeto do CIE também lá para o SESCOM, seria excelente. CRC, pelo menos conseguir colocar você lá em contato com a presidência, tanto do Conselho Regional de Contabilidade quanto do SESCOM, e eu acredito que aí pode surgir grandes parcerias e oportunidades, né? Aqui na empresa, na verdade, né, eu tenho uma frase, né, que eu trago da minha infância que eu vi muito, né, que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, o que acontece? Aqui somos um time de profissionais, um complementando o outro.
É claro que eu gosto de fazer mudanças, eu gosto de implementar coisas novas, eu tenho uma mente inquieta e eu tenho aqui um grupo de profissionais, de outros diretores que também têm esse mesmo desejo, né, de evoluir também, porque eu acho que não tem idade para isso. É verdade. Você o tempo inteiro está aprendendo uma coisa nova. E se você tem humildade para entender que você não é a pessoa que sabe tudo, que você precisa dessa troca, a evolução acontece mais natural, mais rápido, se absorve, mais consistente, isso é legal. E aqui na empresa, uma das coisas que a gente sente muito prazer de fazer é de gerar oportunidade, né? Em todas as possibilidades. Seja um funcionário, um colaborador novo que chega, seja agora, né, essa troca de informações, a sinergia que nós estamos aqui trocando nesse podcast. Então é exatamente assim que essa empresa, inclusive, nasceu. Parabéns. Lá no finalzinho dos anos 80, e a gente trouxe até hoje esse cenário. Eu acho que não é qualquer empresa de contabilidade que você vai encontrar um estúdio de podcast. Não é mesmo. A gente recebe, né? Com essa qualidade, você está de parabéns. De diversas áreas diferentes para trazer aqui o seu conhecimento e compartilhar isso com um público tão necessitado de informações e de oportunidades. Quero te agradecer aqui em nome da Max Doctor, do nosso ecossistema de serviços, por mais uma vez, por você ter aceitado aqui participar desse podcast, né, do convite, e a gente está de portas abertas aí para te ajudar naquilo que a gente puder. Eu tenho certeza que outras oportunidades vão acontecer. Luiz Coppola, muito obrigado. Obrigado, Marinho. Obrigado mesmo, fico muito feliz e estou aqui à disposição, sempre. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão nos assistindo, né? Tenho certeza que vocês vão assistir em outras oportunidades, assuntos tão relevantes como esse que nós tratamos hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Um bom dia para todos.